Fala pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. E agora diretamente do aeroporto de São José, na Costa Rica, prestes a embarcarmos para Nicarágua. Vamos pegar um voo direto aqui de São José até Manágua, a capital do país, que não é o nosso primeiro destino, a nossa primeira parada no país, porque chegando lá a gente já quer pegar um ônibus para ir justamente na cidade que a gente vai passar os próximos dias. Estamos indo eu, Dona Rochelle, mas não está indo o nosso drone. A gente estava muito ansioso para sair da nossa Nicarágua no meio dessa nossa viagem toda, porém, lá na Nicarágua tem algumas questões, algumas regras, e a entrada de drone é um dos pontos proibidos. Depois a gente explica um pouco melhor o que a gente está pensando, como que a gente quer reencontrar ele futuramente em outro país, mas por agora não vai embarcar. E chegando lá, depois de já desembarcar e passar pela imigração, a gente quer contar para vocês como que foi esse processo, porque a gente encontrou quase nada de informações de referente a essa passagem, se tem que pagar alguma taxa, o formulário que tem que preencher anteriormente. Então bora lá com a gente embarcar, porque o nosso embarque realmente já começou. Aparentemente tá bem vazio o voo, porque nem fila tem, não tem quase ninguém aqui na frente do portão. Começaram a embarcar agora, o Vi foi tentar trocar as últimas notinhas que a gente tinha. Bora lá, mas acho que vai pouca gente nesse voo. E aqui estamos no aeroporto da Nicarágua, chegamos, foi um voo super rápido e já teve um leve perrenguinho aí, umas taxas que a gente teve que pagar, mas que a gente já esperava, mas agora a gente consegue explicar com mais calma o que aconteceu. Já quando a gente entrou no voo, eles deram pra nós uma ficha pra gente preencher. A gente tinha preenchido uma online, que a gente achava que precisava, mas aí a gente chegou aqui e perguntou, não precisava. Eles dão diretamente no avião, aí você preenche lá com todas as informações. É legal sempre ter o nome do local onde você vai ficar hospedado, do hotel. Pelo menos o endereço, se for Airbnb ou se for um hotel, o nome dele, pra colocar ali. Aí a gente chegou na imigração, passou todas as informações, ele pegou nosso passaporte, pediu o endereço, tudo bonitinho, pagamos uma taxa de $10 e aí foi tudo tranquilo até então. Cara, foi muito gente boa, até tem a placa, né? $10 é o cartão de turismo aqui, então todo mundo paga. Isso não foi o cara que falou pra gente, a gente achou que ele poderia falar um valor diferente, mas não, é o valor que tava aparecendo ali, $10 por pessoa, esse foi o valor pago, e na sequência fomos retirar as nossas bagagens, que chegaram, são essas que estão aqui nas costas. Chegaram tudo bem, tudo certo, menos o nosso drone. Exato, menos o drone que ficou na Costa Rica, justamente porque a Nicarágua não permite a entrada de drones, é proibido entrar no país. Já tem um tempo, né, uma lei que, enfim, o presidente estabeleceu isso, então nós arriscamos em não trazer, deixamos com o Andrés, um amigo nosso, lá na Costa Rica, e ele vai nos enviar quando a gente chegar num outro país, né, que é na sequência, e aí a gente recebe pela DHL, vai ficar tipo uns 28 mil colones. Essa é a parte ruim, né? Vai ficar caro para enviar, mas pelo menos a gente vai receber o drone. Era um valor alto, mas que a gente depois descobriu uma outra coisa, porém, vamos à parte de verificação das bagagens. Assim que a gente pegou as malas, a gente teve que passar por um raio-x, tipo um scanner da aduana ali mesmo. A rua passou, super tranquila, eu passei. E eles falaram que queriam olhar essa mochila que tá nas minhas costas. Então eu tive que ir lá, pegar uma fila, fiquei uns 20, 25 minutos esperando. Fui vendo o pessoal que foi abrir as bolsas e as malas. Tinha muita gente trazendo eletrônicos, gente trazendo comida demais, assim, tipo coisa que parece que tava pra vender. No meu caso, não tinha nada, tinha roupas e aí tinha um café, que é o da Rô, que ela toma. Tinha um café sagrado. Um gengibre, um pequenininho. E a gente tava fazendo chá pra garganta e ficou no meio das coisas, nem vimos. Acho que tinha um sabão também, os sabonetes que a gente leva, e olhando o raio-x talvez chame a atenção. Então eles pediram pra abrir, mostrou ali, só reteu o gengibre, então tipo, não tem multa, não tem nada. Mas aí ao final eles falaram pra pagar $3 pela inspeção. Então eu tive que pagar $3, fiquei ali tipo uns 10 minutos, fora o tempo de espera, né, que foi 25.
10 minutos da inspeção, aí eu paguei, tive que colocar tudo dentro da mochila de novo, aquele caos, né, que quem viaja de mochilão sabe, tá tudo organizadinho, tudo bonitinho, mas por fim deu certo. E agora a gente saiu aqui pra pegar um ônibus e a gente vai pro centro de Manágua, que é a capital, mas de lá a gente quer pegar um ônibus pra ir até Granada, que é a nossa primeira parada por aqui. E antes da gente sair lá de dentro, a gente já quis tirar a dúvida do drone, porque a gente teve ali cruzou algumas informações, a gente não sabia o que realmente podia fazer, se teria como trazer e deixar retido aqui no aeroporto, e o Vitor foi lá e perguntou pro moço, e ele falou que sim. Opa, quase caí aqui, peraí. É a mochila da frente que tava pesado no meu ombro. Enfim, eu perguntei pra ele, falei, pô, eu tenho um drone, eu ia trazer pra cá, mas aí eu optei por deixar na Costa Rica. O que aconteceria se eu trouxesse? Ele me falou o seguinte, se você trouxesse pra cá, não pode entrar no país mesmo, a gente iria reter o seu drone e na hora de sair, você retira. Tem custo? Não tem custo, ao menos o que ele falou, na hora do vamos ver, não sei, né, porque falam que eles cobram um valor dependendo da cara da pessoa e tal, mas ele falou que não teria custo nenhum, não arriscamos, né, ficou por lá, então a gente ficou meio assim, pô, poderia ter evitado de pagar e tal. Aí eu perguntei, mas a gente vai sair via terrestre, a gente não vai sair de avião. Não tem problema, a gente envia pra fronteira ali de onde você vai sair, você retira por lá, não tem problema. Mas aí fomos pegar informações aqui no balcão de informações que tem no aeroporto e perguntamos novamente qual que é a situação. E a resposta foi mais ou menos parecida. Mais ou menos, porque ele falou... Hoje, por exemplo, a gente chegou num feriado. Ele falou que hoje a aduana não está trabalhando. Então, se a gente viesse aqui para retirar hoje, a gente simplesmente não poderia retirar. Foi o caso de um senhor. Ele falou que teve um senhor que chegou aqui com o drone, ficou retido. Ele tá indo embora hoje e aí não conseguiu pegar o drone dele. Agora eu não sei o que ele vai fazer, aí fica aí... Se ele simplesmente vai perder, se vai pagar um envio, se vai pagar alguma taxa a mais. Então, na dúvida, acabou que a gente fez uma boa escolha. Até a gente ficou triste quando a gente soube que poderia ter deixado aqui retido, ter retirado em outro lugar, enfim. Mas tá tudo bem. A gente ainda tá com ele, já não tá conosco, mas também. Ainda é nosso. Já deixamos o dinheiro com o Andrés, depois a gente recebe lá, tá tudo certo, vamos enviar pela DHL. E agora vamos lá, ver onde que pega esse ônibus aí, porque a gente vai pegar pelo menos um pro centro e do centro lá pra Granada. Partiu! Muchas gracias, mi amable. Aparentemente no terminal, agora a gente vai procurar de onde sai o ônibus. Não sei muito bem, não tem muitas informações, muita sinalização, mas de boa. Achamos, é esse aqui o ônibus que vai pra lá, custa $1 por pessoa. O que a gente pagou antes, quanto foi? A gente deu $1 e ainda voltaram 30 córdobas, acho que era 5 córdobas o ônibus de dentro da cidade aqui em Manágua. A gente ainda tá entendendo, né? Porque a gente não tinha nada de córdoba, a gente pagou com $1 que a gente tinha, voltou o troco. Cadê as notas? São fáceis aí? Então, vamos mostrar já em primeira mão. Fácil não tá nada fácil aqui não, tá? Aqui, ó. Aí, ó. É muito parecido, a textura, ela é meio plástica, ó. Ah, que legal. Tem a moça na frente e atrás tem a... Puerto Salvador, Allende, Manágua. Tá aí, ó. São 30 córdobas que ele voltou. Eu até estranhei que ele voltou 30, achei que ele ia voltar 25. Melhor pra nós. Hora e meia depois, aqui estamos em Granada. Essa é a cidade da vez, uma cidade bem importante para a Nicarágua. E aqui é o terminal de ônibus. Tem 1h30 cravado quase, né? Agora a gente precisa caminhar alguns metros até chegar na nossa casinha dos próximos dias. A gente viu aqui no mapa que dá uns 800 metros caminhando. Acho que é tranquilo, aparentemente é tudo retinho. Bora caminhar e lá no fundo a gente já vê um vulcão. Qual que é o nome dele? Semambacho, o nome dele, que é responsável inclusive por um dos pontos turísticos que tem aqui em Granada. E teve uma explosão muito grande, mas eu não vou contar agora, não vou antecipar aí as histórias pra vocês. Aqui ao fundo tem uma igreja. Resto dela, né? É, umas ruínas. Já tem uma outra revitalizada. A gente até tava olhando, vamos pegar um táxi e tal, né? Falei, não, vamos caminhando, mas agora nem táxi eu quero mais. Olha aí, ó. Que tal ir de carruagem, minha Cinderela? É Cinderela, né, que anda de carruagem no filme?
Eu acho que as princesas todas andam, mas a Cinderela tem a abóbora, né? Ah, é, isso. Olha aí que massa. Os temidos voltaram, os pombos. Olha aí. Já tempo que a gente não via. Chegamos! Essa é a nossa hospedagem, ao menos a frente dela. A gente manda mensagem agora pro dono, pelo Airbnb, e já vamos entrar. Agora que a gente já conhece a nossa casa, a gente vai apresentar ela pra vocês, começando pela porta que vocês viram lá do lado de fora. Aqui é o hall de entrada. Os donos desse Airbnb, ele é músico e ela é artista, então tem uma vibe bem legal na casa. É um casarão antigo, então dá pra ver que toda a construção dele é um prédio bem antigo. Esses são os azulejos hidráulicos, provavelmente originais, bem bonitos. Espelhão aqui. A área comum. Fiquem à vontade. Tem uma redezinha, tem caixa de som, balança, a mesa para fazer as refeições, a cozinha que é compartilhada. Esse é todo o espaço compartilhado comum da casa. Tem mais quartos também além do nosso. Bancada com uma pedra natural, toda bonitona. Tem fogão, geladeira, pia. A água ele falou que também dá para consumir da torneira, assim como na Costa Rica, dá pra gente economizar nisso. Tem até um filtro de barro bem bonito para deixar a água fresquinha. Tem aqui um pátio bem legal. Tem esse gatinho preto que ele falou que esse aqui aparece por aqui, que é bom cuidar das comidas, que às vezes ele até rouba. Lá em cima tem uma coberturazinha que dá pra curtir lá um pôr do sol também, uma escadinha pra subir. Não vou subir porque o joelho tá lesionado. Muito bonito, muito arejado, bem fresquinha. Natureza. E toda essa parte aqui, ó, dá pra gente ver que é pra proteção de mosquitos. Ele disse que a parte da noite enche um pouco mais, até agora super tranquilo. Mas agora vem conhecer nosso quarto, né? E essas são as áreas comuns. Várias plantinhas, tem até uma cascatinha, ó, que fica fazendo barulhinho de água. Deu até um soninho, acho que dá pra gente dar uma descansada agora, hein? Tem que dar. O nosso quarto, pela altura, vou mostrar aqui você do lado, olhem a altura da porta pra ver como é uma casa antiga, dá pra gente ver. Bora lá. Não é muito grande, como sempre, mas é sempre da forma que é o suficiente para nós, até mais, né? Cama, já tem as toalhas, aqui um espaço para a gente colocar as nossas roupas, né? As mochilas ainda estão largadinhas. Bom que é ventilado. E o banheiro aqui também. Completinho, chuveiro. Será que a água é quente? Eis mistério. Acho que sim. Referente a preços, quanto a gente pagou nas passagens, quanto a gente pagou nessa hospedagem, porque vão ter mais aqui na Nicarágua, essa é só a primeira, não vamos falar nesse vídeo. Até porque nos últimos vídeos a gente sempre foi falando bastante dos preços, mas agora a gente quer saber de vocês, se vocês têm interesse em saber mais sobre isso, mais sobre a história, mais sobre lifestyle, a gente sair gravando, mostrando como a gente fez até chegar nesse lugar. Enfim, comentem aqui embaixo pra gente saber o que vocês têm interesse de a gente mostrar, pra gente seguir fazendo nesse sentido. Nosso objetivo principal aqui no YouTube sempre foi guardar e gravar esses vídeos como recordação nossa, as nossas memórias, mas foi crescendo, foi chegando mais pessoas, a gente fica super feliz em compartilhar com vocês, mas para que vocês fiquem felizes também, a gente tem que saber o que vocês têm interesse. Então, quero saber mais sobre preços, coloca aqui que a gente responde. Belezura? Bora lá procurar um mercado agora e estamos simplesmente chocados, incrédulos e felizes. É uma coisa boa, mas a gente foi pego de surpresa. A gente teve uma surpresa, mas acho que é uma coisa muito legal. Ontem o dono do Airbnb mandou uma mensagem pra gente. Que horas vocês vão chegar? Porque eu tô planejando um evento aqui no meu espaço, na minha casa, e só para vocês não estranharem, né, mas também principalmente para vocês chegarem antes das 5, porque a gente não vai conseguir abrir para vocês aí. Nossa, que estranho, né? Mas tudo bem. Nossa, tipo, vai num evento, será que ele não pode ir lá abrir a porta? Chutem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham o que é esse evento que tava rolando, que a gente saiu agora para ir no mercado e a gente deu de cara com esse evento e a gente ficou chocado. A gente viu chegando um casal, aí chegou uma outra moça, um evento super restrito. A gente falou, deve ser um churrasquinho. Eu até perguntei na hora que a gente chegou, eu falei, o seu evento vai ser entre amigos ou vai ser algo mais formal? Eu até falei, né? Vai ser algo mais formal. Eu falei, não, vai ser algo entre amigos. E eles estavam casando. Os donos do Airbnb estavam
casando, simplesmente. E a gente estar Assinando chocado. papel e tudo. Eu vi até a hora que baixou e beijou e tal. O chocado não é tipo, nossa, o cara tá casando na casa dele, recebendo estranhos. Não, é tipo que a gente tá chocado, tipo, que legal que a gente conseguiu presenciar e ver um casamento assim. A gente não esperava isso. Muito legal. Até, tipo, a gente fez uns vídeos assim, falando baixinho e colocar aqui pra vocês verem. Mas óbvio, né? A gente vai tentar esconder o rosto deles pra preservar, mas que experiência legal. Tá rolando um casamento. Os donos da Airbnb estão casando nesse exato momento. Vou mostrar. Eles falaram que tinha um evento aqui, nossa, tá bom? E aí, eu vou tentar mostrar aqui. Ó, o fotógrafo. Não dá pra ver muito bem, mas eles estão casando. Que top. E como vocês já podem ver, aqui as ruazinhas são todas bem coloridas, tudo muito colonial. A gente vai focar agora em ir no mercado, essas primeiras impressões, não só da Nicarágua, mas de Granada. Mas depois a gente explica um pouco mais. Afinal, Granada é uma cidade muito importante, não só para Nicarágua, mas para toda a América Central e América Latina. Olha aí a igreja cheia. Vamos andando. Descobrimos que estamos bem localizados. Essa aqui é a igreja La Merced, uma das mais antigas que tem não só aqui na cidade de Granada, mas no país inteiro. Acho que dá pra ir. Bonita. E aqui também tem alguns táxis que são vermelhos, igual a gente viu na Costa Rica, mas não segue o padrão. Tem alguns brancos, enfim, aleatoriamente. Mas olha que massa. Bonito aqui, o pessoal se junta, toma uma cerveja, vai num restaurante, numa cafeteria, vai passando as carruagens. Bonita, né? Muito bonita. A cidade parece estar em outro tempo, né? Porque então. todas as construções são coloniais. Olha aí, meu povo. Sinto que a gente tá pegando spoiler. É, então, é meio que sabe aquele meme, tipo, andando assim, escondendo. Não quero pegar o atrativo de amanhã, não quero ver o que vou ver depois. É isso. Vamos parar aqui na Praça Central, que a gente foi no mercado que tava vendo no Maps, chegou lá, tava fechado por ser feriado, mas tá rolando uma festa aqui, galera se reunindo na praça. Ali na frente tem alguma coisa bem colorida. Olha que lindo. Essa coisa bem colorida é a catedral da cidade, aqui. Ali é uma festa. Ah, tá, isso, ali no caso. Esse prédio bem colorido que a gente não vai mostrar pra vocês hoje, não. É, as árvores estão até escondidas, as árvores estão impedindo o spoiler. Vai sentindo o clima. Bora lá então, novo dia, precisamos de um mercado, né? Como ontem tava fechado o mercado, a gente precisa de comida porque a gente tinha aqui um restinho que deu pra gente tomar um café da manhã e com leite que a gente comprou ontem num mercadinho. Agora sim vamos comprar comida porque temos fome, já tá na hora do almoço inclusive. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aberta porque tava tudo fechado mesmo. E as tendinhas que a gente encontrou com poucas opções. Tá dando uma dica já referente a dinheiro. A gente traz alguns cartões globais. Tem o da Nomad, tem o do C6, tem o do Inter, tem o da Wise, que é o que a gente sempre indica. A gente tentou utilizar o da Nomad ontem, porque a gente tava com um saldo lá. A gente falou, vamos tentar o da Nomad. Não aceitou, não só em um lugar, mas em 3 lugares. Porque a gente passou a comer uma pizza, a gente passou a comprar o leite ali também. E a gente comprou um suquinho. Então foram 3 lugares diferentes e nenhum deles aceitou o da Nomad. Já o da Wise foi o que nos salvou e conseguimos utilizar. Até porque a gente não achou nenhum caixa ainda para sacar, sem custos, né? Existem caixas que a gente consegue sacar sem custo, não precisa pagar nenhuma taxa. Alguns deles precisam pagar $6, então a gente quer tentar sacar no que a gente não tem esse gasto a mais. Mas já fica aí outra dica, tem dinheiro em espécie. Muitos lugares cobram ou taxa a mais, ou não aceita cartão de crédito se o valor é muito baixo. Então a gente já entendeu que aqui, sim, a gente vai ter que ter dinheiro em espécie. Opa, hoje tá aberto, que beleza! Tem alguns supermercados próximos à nossa hospedagem. 2 deles é esse Pali, tem esse aqui e Pali Atacado, alguma coisa assim. Essa rede tinha também na Costa Rica. E eu vi bastante lá, mas a gente não entrou, não utilizou. E aqui pelo jeito é a mais forte. Então, bora ver os preços, compará-los agora. Pegando um ovinho pro nosso café da manhã, tá por 95,50 córdobas. Caixa de 15.
ó. 15 unidades. Sempre aquela dúvida de todo o mercado, né? Referente à moeda e tal. Aqui, como é o Córdoba, a gente já tem que ficar fazendo as contas, ver se vale a pena, se não vale, comparando tanto com o dólar, que é o que a gente está usando, quanto com o real, porque a nossa conversão da cabeça sempre é baseada no real. Mas já batendo um olho assim, dá pra ver que os preços são melhores. Mas seguindo o padrão daquilo que a gente comentou ontem, a gente não vai ficar mostrando todos os preços não, né? Porque... só se vocês comentarem aqui que vocês querem saber dos preços, porque senão a gente não vai perder nosso tempo também e nem o de vocês. Tem outros destinos ainda na Nicarágua que a gente vai, e aí lá a gente vai mostrando os preços. Acho que os preços do país são muito parecidos, mas comentem aqui se vocês querem saber quanto está custando essa cebola, quanto está o preço da batata. Esse eu vou mostrar aqui pra vocês, tá 46, a libra, né, no caso, que eles consideram aqui, mas é isso, por hoje é isso. Das cervejas que a gente viu até agora, as mais tradicionais, o que o pessoal mais toma aqui são essa Tonha, 100% Nica, que é daqui da Nicarágua, assim que eles falam, e a Victoria, uma média de 41 Córdobas cada uma delas. Aí aqui tem os fardinhos, né, tem tanto na lata quanto na botella, na garrafinha. Tem a Sol também, tem outras marcas que a gente já conhece, mas aí tem as variações de cada uma delas. Coca-Cola aqui também, 34 Córdobas, essa de 1 litro. Vários refrigerantes. Deixa eu achar aqui onde que a gente comprou ontem. Esse é um de melancia, muito bom. Parece picolé de melancia, sabe? Mas não é tão doce. E a gente viu muita gente tomando, até nos ônibus que a gente foi pegando. A gente comprou ontem, já tomamos, já provamos. Muito boa, recomendada aí. Gente, olhem que curioso, eu nunca tinha visto dessa forma. Os arrozes estão todos com um número em cima, ó. Tem 96 e 80. Esse ali é 80, por exemplo. E eu fui ver o que que é. Basicamente, é a quantidade que o grão tá inteiro. Então esse aqui tá 96% inteiro. Ou seja, é uma qualidade melhor. Aí tem o de 80, que é um pouco mais barato sempre. Tava comparando aqui os preços. Bem interessante. Essa será a nossa compra. Tem peixe, frango, carne, bastante suquinho desse que eu comentei com vocês. Eu acho que você gostou muito, né? É muito bom. bom. Melancia é realmente muito gostoso. Mas essa quantidade... Comprinha feita, deu 930 Córdobas. Lembrem sempre de trazer a sua sacola, né? Ainda bem que a gente já veio preparada. 930 dá uma dorzinha no coração, né? Nossa, deu caro, mas aí diminui por 6,30. Tá uma tranquilizada. Menos dolorida. Novamente nós tentamos usar o cartão da Nomad. Dessa vez, é o mercado, né? Acho que ali vai aceitar, tinha mais opções de maquininha. Trocou e tal, não pegou de jeito nenhum. O da Wise de primeira, lembrando que tem que deixar o dinheiro em dólares na Wise, porque não tem a opção do Córdoba da Nicarágua. Diferente lá da Costa Rica que tinha propriamente o Colón, né? Mas de qualquer forma, sempre deixa em dólares, porque senão não vai funcionar. Bom, agora embaixo desse calorzão, vamos caminhar mais um pouquinho, voltar para nossa hospedagem, fazer o nosso almoço, descansar levemente e aí sim sair conhecer a cidade e mostrar tudo para vocês. Vocês devem ter percebido que a gente não falou nada da história do país, da história de Granada. Isso foi proposital. A gente queria mostrar primeiro para vocês e descobrir junto com vocês essas primeiras impressões de como esse país que não é tão pura vida, mas é vida pura. Que tem muita vida, um pessoal mais simples, tem que caminhar mais, tem que correr mais atrás das coisas, não é tão turístico quanto a Costa Rica que nós estávamos anteriormente. Mas certamente vamos aproveitar bastante também, né? Claro. E aí no próximo vídeo, sim, a gente vai começar mostrando o nosso roteiro, começando por Granada. Então, se vocês gostaram dessas primeiras impressões, se deu vontade de seguir acompanhando a gente aqui na Nicarágua, já se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, comentem o que vocês acharam até esse momento e nós nos vemos no próximo aí sim para falar sobre Granada. É isso? É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.